E a gente continua no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre coaching. Muito obrigada pela audiência aqui no estúdio com a gente. Edmar Nogueira, a Erenita Souza e a Carla Brasil aí trazendo um pouco dois coaches e uma coachee, né? Daqui a pouco vocês vão estar esclarecendo aí essas nomenclaturas. Mas estava conversando no final do bloco anterior, Carla chamou a atenção para a questão da necessidade desse treinamento comportamental ali já na época, antes de escolher uma carreira, ali entre os jovens. Sim, nós fazemos um trabalho de coaching vocacional, que é um trabalho para orientar esse jovem que está indeciso no que vai fazer, a respeito do que vai fazer na carreira. Porque uma decisão errada pode gerar problema para o resto da vida, não só profissional como pessoal. Muitas pessoas adoecem por não estarem felizes no trabalho. É bem comum a gente ver isso. Sim, hoje em dia os jovens, né, começam a ter uma exigência muito grande das escolas. As escolas começam a exigir deles, os pais começam a exigir para uma formação, onde muitos até perdem um pouco da sua infância. Eu tenho uma filha de 17 anos que ela sai de manhã e só chega à noite em casa. Então, é muita exigência para que eles possam encontrar logo uma carreira profissional. E essa corrida faz com que eles não tenham tempo suficiente de pensar e até de se encontrarem. Então, nós temos um programa que se chama Coach Vocacional, que é um programa onde faz com que esses jovens eles possam se conhecer melhor, conhecer o seu talento e entender que eles podem desenvolver aquela habilidade em alguma carreira. E não pela indicação que os pais ou que a escola desejam que eles façam. Então, com esse programa do coaching, eles vão estar mais conscientes, até mesmo de conversar com os pais e dizerem por que eles precisam adentrar naquela nova carreira que eles estão escolhendo. Porque eles vão se sentir mais confortáveis, mais realizados e, consequentemente, a felicidade. Porque escolher uma carreira é preciso, exige uma maturidade. Sim. Muito grande. E às vezes não há esse equilíbrio entre a idade, como você trouxe, Karen, que aqui no Brasil os estudantes precisam já fazer essa opção e esse conhecimento mesmo da própria pessoa. Na academia, nós vemos muitas pessoas que já fizeram 2 formações, 2 graduações, estão fazendo especialização e ainda não sabem o que querem. Professora, eu estou aqui, mas eu ainda não sei, eu não me sinto realizado. Isso, infelizmente, a pessoa já tem 35 anos, 40 anos, 45 anos e já é um momento, essa já é uma idade de você se sentir realizado. Caramba, eu trabalhei e sei o que eu estou fazendo aqui no mundo. Então, nós precisamos, como seres humanos, entender que nós temos um propósito de vida aqui na Terra, uma missão a cumprir. E essa missão é dentro da nossa profissão, porque é o que mais fazemos no nosso dia a dia. Então, 8 horas que nós passamos trabalhando, a gente tem que fazer jus a esse esforço que dedicamos ao universo. Até porque quando você não está feliz, você compromete ali a felicidade também dos colegas de trabalho. É uma cadeia, volta, né? Sim. A motivação, a felicidade são contagiantes. Se você chega aqui e encontra pessoas felizes rindo, um ambiente de trabalho saudável, né? um bom nível, a produtividade é muito maior. Isso já é comprovado cientificamente. E agora, quando o ambiente não é bom, quando o clima não é bom, aí a produtividade tende a cair. Interessante você quando comentou a respeito disso, porque quando a gente encontra esse propósito e a gente vive ele no seu dia a dia, é interessante como a gente traz isso para dentro de casa. Logo no início do meu processo de coach, meu filho mais novo, na época ele estava com 4 anos, que tem 2 anos que eu fiz esse processo. Ele estava com 4 anos e ele disse assim: mamãe, por que agora você ri tanto? Tem resposta melhor do que essa? Não. Por que ninguém engana uma criança, não é verdade? Então aquilo ali me trouxe tanta alegria. Meu Deus, eu estou no caminho certo. Né? Isso traz muita paz. Né? E quando a gente vê que a vida da gente está indo para frente, não está mais indo para trás, a gente se desapega do que não precisa e evolui, a gente vê o resultado. E é tudo tão rápido, porque o processo é muito rápido. E é a questão de 2 meses, você já vê essa transformação toda. E a gente aproveitou, quem está em casa para se entender um pouquinho, a gente trouxe esse assunto e a gente não trouxe por acaso, a gente não escolheu essas pessoas por acaso, porque além da Carla, que é fisioterapeuta e acabou se redescobrindo nessa área de coaching, Erenita também tinha uma outra atividade profissional e também se redescobriu.
Sim, sim. Desde pequena eu sonhava em estar no escritório. Eu achava muito, muito bonito as pessoas que trabalhavam em escritório. O meu primeiro trabalho foi num banco, né? E eu fiz contabilidade. Então eu trabalhei a minha vida toda profissional foi com contabilidade. Eu trabalhei 23 anos me realizando, muito satisfeita, muito orgulhosa de quem eu era, porque eu me sentia reconhecida. Mas no decorrer dessa história, eu fui percebendo que eu estava dando muita ênfase em ouvir as pessoas. Eu gostava de ajudar as pessoas, de aconselhar. As pessoas me buscavam para isso, gostavam das minhas ideias. Eu disse, eu acho que eu sou consultora. Mas a consultoria não era só no nível da contabilidade. E isso foi passando e eu fui pedindo ajuda a Deus para que me orientasse. O que eu tinha uma missão aqui na Terra. E cheguei ao ponto de ser professora também de contabilidade. Então, a carreira estava evoluindo. Mas chegou um certo momento em que eu conheci essa técnica chamada coaching. E eu digo, eu já era isso aí. Mas eu não sabia que era uma técnica. Então, eu investi fervorosamente, investi alto para que eu pudesse estar aqui agora. E eu honro e respeito toda a minha história de contabilidade. Recebi um prêmio maravilhoso, que foi ser convidada para fazer parte como membro da Academia Sergipana de Ciências Contábeis. Então, eu honro e respeito toda essa história de contabilidade, porque ela me trouxe até aqui. Então, hoje eu tenho uma bagagem muito mais consistente para trabalhar com as empresas, com o coaching. E aí a gente está fazendo questão de falar um pouco também, além do coaching em si, falar um pouco da história, da sua história, Carla, da experiência aí de vida de Erenita, porque como o Edmar começou aqui na entrevista, o coaching não tem uma atividade, você não precisa desenvolver uma atividade específica, você pode estar em qualquer atividade e se transformar num coach. Sim. Existem muitas pessoas, porque o investimento é alto. Uma formação de coaching, a básica, a primeira, é um investimento alto. Quanto tempo? É uma semana. Uma semana é um intensivo. Normalmente são 7 dias. Já existem escolas fazendo com 2 dias, com 3 dias, né? Mas se você quer fazer uma formação de verdade, o mínimo 7 dias. E aí vai depender muito da aceitação de cada um, né? Da evolução de cada um nessa área também. Isso. São 7 dias em sala de aula, depois tem um trabalho fora a sala de aula, tem um TCC, tem toda uma preparação, tem os atendimentos que a gente chama de pro bono, que você atende para poder se desenvolver como se fosse um estágio, né? Então tem toda uma formação, toda uma preparação nesse primeiro módulo. E muitas pessoas fazem esse investimento e depois não vão atuar como profissionais de coaching, entendeu? Porque fazer um investimento, se você tem dinheiro, você vai lá, paga e faz. Agora, atuar é mais difícil, porque você tem que vender, você tem que construir uma história. Não é, eu sou coach, vamos lá que eu vou te atender. Não é assim que funciona. Então, a formação, quando as pessoas nos procuram e nos perguntam, eu quero fazer uma formação, o que você acha? A gente sempre sugere que ele possa passar por um seminário antes da formação, ou passe por um processo para entender o que é, como funciona, para que depois ele tome a decisão de fazer o investimento mais alto. Porque nós já tivemos vários depoimentos de pessoas que fizeram formação e disseram, não, Erenita, não era isso que eu queria. Eu precisava de um profissional coach para me ajudar. E na formação eu fui desenvolvida, mas eu não quero atuar como coach. Então, tem algumas pessoas achando que é modismo. E esse processo é um processo muito sério, porque ele mexe com o ser humano, ele mexe com crenças, ele mexe com valores. O processo de coaching, ele trabalha com perguntas. Então, o profissional ele vai fazendo questionamentos para levar você à reflexão e você chegar às respostas que precisa. E daí alinhar o caminho para chegar no seu objetivo. E sobre esses questionamentos, a gente vai continuar o nosso bate-papo daqui a pouco. A gente vai ao intervalo e a gente volta já no último bloco do programa Utilidade Pública de hoje, depois do intervalo, 2 minutos.